Olá, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal Lugar Alto. E o meu desejo é que nessa caminhada você consiga verdadeiramente alcançar lugares cada vez mais altos na presença do Senhor, no conhecimento de Deus e que a tua vida seja mudada, transformada pelo poder que emana das Escrituras e pelo conhecimento. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, faça lá o seu comentário, deixa seu like, compartilha e vamos juntos. Se tiver também sugestão de conteúdo, uma dúvida que ficou para trás, pode colocar lá que a gente vai ter o cuidado de prestar atenção, né, e dar atenção àquilo que você tem como dúvida no teu coração. O vídeo de hoje fala sobre a conquista efetiva da Terra Prometida. Já sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés, ele recebe a missão de liderar o povo na conquista. E essa conquista, ela não é simplesmente chegar lá e vai estar tudo disponível para eles. É uma luta, é uma guerra. Verdadeiramente eles tiveram que entrar no campo de batalha e guerrear uma guerra pela promessa de Deus. Ou seja, Deus, ele prometeu que eles conquistariam a terra. Mas isso não queria dizer que eles não teriam que lutar por aquilo. Deus daria a vitória, mas a batalha, a luta ainda era de responsabilidade do povo. E Josué, ele não foi escolhido por Deus ao acaso. Não foi uma pessoa aleatória que Deus escolheu. Josué, ele fez por onde ser escolhido por Deus. Então, quando Moisés ele sobe no Monte Sinai para receber as leis, os 10 mandamentos e Josué, ele era aquela pessoa, aquele rapaz que ele ficou o tempo todo esperando. Ele não desistiu de esperar. Quando o povo desistiu de esperar por Moisés, então eles construíram ali o bezerro de ouro. Josué ainda conseguiu permanecer fiel e conforme Deus foi se revelando a Moisés, Josué sempre esteve por perto. Então, quando Moisés ele desce do monte, o rosto de Moisés ele brilhava por conta da presença de Deus. E o povo ele temeu muito porque eles não queriam essa presença de Deus. Eles tinham medo, completo pavor da presença de Deus. Então, eles falam assim para Moisés: "Ó, Moisés, muito legal aí você buscar Deus por nós, né, no nosso lugar, buscar a orientação de Deus, mas quando você for fazer isso, faz isso longe daqui, não fica aqui por perto não, porque meio que constrange a gente, né?" Então, lá em Êxodo, capítulo 33, versículos de 7 a 11, né, vemos então que Moisés, ele montava uma tenda ali, longe do arraial, para consultar a Deus, mas Josué, ele era aquele rapaz que ele ficava por perto. Josué foi o único que venceu o medo e o terror da presença de Deus para permanecer por perto, enquanto que Moisés conversava com Deus, né? Então Moisés entrava lá na tenda e Josué ficava ali na porta, ficava ali por perto. Ele queria ter essa experiência com Deus, ele queria conversar com Deus. E dentre o povo, ele foi o único que venceu essa barreira e conseguiu se colocar diante de Deus, ainda que não tão próximo como Moisés, mas ele buscava isso, ele queria isso. E a presença de Deus, ela verdadeiramente, ela nos causa medo, ela nos causa um pouco de pânico, de terror. Não vou negar, porque a presença de Deus, ela é um pouco temerosa, porque Deus é muito poderoso. Deus, ele pode te destruir. E nós somos pecadores. E aí imagina, diante de um Deus santo, o nosso pecado, ele nos condena, ele nos expõe. Então, diante de Deus, estamos verdadeiramente expostos e todas as nossas intenções, pensamentos, maldades, sentimentos, desejos pecaminosos que impedem a vontade de Deus na nossa vida, estão todos diante de Deus. E Deus, se ele quiser nos destruir, ele tem poder para isso.
e ele não precisa de muito. Por isso que a presença de Deus, ela causa um certo temor. E o povo, acostumado, desejoso do seu próprio pecado, então eles não querem estar na presença de Deus. Mas Josué não. Josué, ele abriu mão de tudo para estar na presença de Deus. Ele quis pagar o preço de estar na presença de Deus. Uma vez na presença de Deus, Deus nunca vai nos desamparar. Ele não vai fazer aquilo que nós queremos que ele faça, porque Deus não é nosso escravo. Mas ele nunca vai nos deixar desamparados ou nunca vai nos abandonar. Josué também, ele foi contado ali entre os 12 espias. Lembra que quando Moisés, ele prepara o povo para a guerra, naquele primeiro momento, anos atrás, então ele escolhe 12 líderes, um de cada tribo, e então ele envia para a terra para espiar a terra. E Josué estava lá, no meio desses 12 espias. E Josué, junto com Caleb, foram os dois únicos que creram na presença de Deus, no poder de Deus, e que Deus iria cumprir aquilo que ele havia prometido. Então Josué, junto com Caleb, eles se dedicaram verdadeiramente a convencer o povo de que Deus poderia livrá-los, Deus poderia dar aquela terra para eles, mas eles foram quase apedrejados. Então foi quando Deus desiste desse povo, desiste dessa geração. Então ele fala que desse povo ali ninguém entraria na terra prometida, salvo Josué e Caleb. Nem Moisés e Arão puderam entrar na terra prometida, mas Josué e Caleb entraram. E Josué foi escolhido para liderar o povo nessa jornada de fé, mas Deus tinha uma promessa a cumprir. Então, por mais que aquele povo tivesse desistido de lutar e se sentiram traídos por conta da promessa de Deus não estar tão garantida assim como eles gostariam, então essa geração ela morre no deserto e Deus iria cumprir a sua promessa através da outra geração. Os filhos desse povo rebelde então iriam assumir. E agora era o tempo dessa segunda geração que nasceu e cresceu no deserto. Então eles assumirem a responsabilidade pelo cumprimento da promessa de Deus. E aqui então nós estamos, é assim que inicia o livro de Josué. Josué se inicia com essa nova geração que se levantou, que nasceu no deserto, já sob a liderança de Josué, o servo de Moisés. Então ali eles começam a trabalhar e arquitetar ali a estratégia de como eles iriam então conquistar efetivamente a terra prometida. O povo aqui liderado por Josué, ele não é o mesmo que saiu do Egito sob a liderança de Moisés. O povo liderado por Moisés morreu todo no deserto, ficou somente Josué e Caleb vivos, né? Agora os filhos deles, nascidos e criados no deserto, é quem assumem a guerra, a responsabilidade pela luta da terra prometida, né? Muitos imaginam que a conquista da terra, ela se deu de uma única vez. Eles chegaram e conquistaram toda a terra, mas não foi assim. A conquista ela foi gradual, ela foi paulatina, dia após dia, batalha após batalha. Então eles iam conquistando cidades e cidades. Então, mesmo depois da morte de Josué, ainda não haviam conquistado toda a terra, porque não deu tempo de conquistar toda a terra durante toda a vida e ministério de Josué ali na liderança do povo. A terra ela era verdadeiramente muito grande, uma extensão territorial muito grande. E o povo que saiu do deserto, que saiu ali para conquistar a terra, era um povo numericamente reduzido. Então, eles, além de serem poucos numericamente, eles eram um povo não preparados para a guerra, eles não tinham armamento, eles não tinham treinamento. Esse projeto ele tinha tudo para dar errado. Tudo que a gente possa imaginar que poderia causar a derrota deles, eles tinham. Então, quando Deus chama eles
para a conquista, para a luta da conquista da Terra Prometida, é um projeto fadado ao fracasso, se não fora a vontade de Deus e a bênção de Deus em todo o caminho que eles percorriam. Né? Então, o povo ele era numericamente menor que o povo da terra, então eles precisariam de tempo. Então, Deus ele se apresenta para Josué já diante da morte de Moisés, ou seja, Moisés já não lidera mais, já não orienta mais esse período, né? Essa intermediação já se faz agora diretamente entre Deus e Josué. Então, essa primeira conversa que Deus tem com Josué, ele explana tudo o que vai acontecer. Não seria fácil para Josué, não seria algo que ele não teria medo de realizar, porque ele fala simplesmente seja forte e muito corajoso, porque não vai ser fácil. Porque quando a gente precisa de força e coragem, é porque o negócio é verdadeiramente desafiador, não é tranquilo. Então, essa batalha, todo esse processo da conquista da Terra Prometida, não seria fácil para Josué. Mas Deus promete, você nunca estará sozinho. Eu estarei contigo e por onde quer que você for, ninguém vai conseguir vencer você. Então, simplesmente se dedique ao conhecimento da palavra de Deus, ao conhecimento da lei, ao conhecimento de Deus e assim se dedique à obediência e tudo vai dar certo. Não é simples, não é fácil, não é de uma hora para outra, mas com certeza ele seria vitorioso. Então, depois dessa conversa, Josué então prepara o povo para atravessar o Rio Jordão. Então, não é uma coisa que seria simples, porque também eles não tinham barcos, eles não tinham embarcação, eles não tinham nada, eles tinham que atravessar todo o povo. E como sem embarcação? E aí é quando o milagre verdadeiramente acontece. Então ele prepara o povo, ele fala para o povo se santificar, que Deus iria fazer milagres, Deus iria fazer maravilhas no meio deles, e eles precisavam estar diante de Deus em santidade. Josué manda alguns espias ali para a cidade de Jericó e lá eles ouvem que o povo de Jericó está completamente apavorado. Está com medo porque eles ouviram falar quem era esse povo, eles ouviram falar de como foi a saída do Egito, eles ouviram da travessia do Mar Vermelho, das muitas guerras que Moisés, enquanto era vivo, havia promovido e conquistado algumas cidades ali além do Rio Jordão. Então, eles ouvem tudo isso e isso fortalece o coração desses espias. Então, esses espias eles voltam ali para a região onde está Josué e ali então eles começam a encorajar o povo. E assim o povo se submete sim à liderança de Josué e se compromete com Josué, falando que assim como eles foram obedientes à palavra de Moisés, eles seriam agora obedientes à palavra de Josué. Então, ali quando eles se preparam e quando acontece deles atravessarem o Rio Jordão a pés enxutos, então ali se confirma verdadeiramente a autoridade de Josué na liderança do povo e o povo então se convence verdadeiramente a partir daquele momento de que Josué era um líder escolhido por Deus, dedicado a Deus. Então eles começam a se organizar ali para a batalha. Então já do outro lado do Rio Jordão, o povo ele se consagra a Deus, eles tiram lá 12 pedras do rio. Então eles erguem um altar que ficou ali como um memorial daquilo que Deus fez, do livramento, da travessia, e ali como um início de tudo que Deus havia prometido, do cumprimento de tudo aquilo que Deus havia prometido. Então eles se consagram a Deus e eles praticam ali a circuncisão, conforme Deus havia pedido, né? Então quem não era circuncidado ali naquele momento se consagra na circuncisão, eles
celebram a Páscoa, então trazendo à memória todos os momentos marcantes ali, tanto da vida do povo, da saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, algumas conquistas que haviam sido feitas, como que Deus sustentou eles no deserto com maná, né, com água e com toda a provisão de tudo aquilo que eles precisavam ali. Então eles fazem uma grande festa, uma grande celebração, relembrando tudo aquilo, e aquilo foi fortalecendo a fé deles, e de alguma forma a fé deles foi crescendo, e eles se encheram de coragem para conquistar aquilo que Deus havia prometido a eles. Então, confiadamente, eles conseguiam olhar para o futuro com fé e colocar diante de Deus, e se colocar diante de Deus em obediência no cumprimento da promessa. Então, a primeira cidade que eles conquistam ali já do outro lado do Jordão é a cidade de Jericó, né? A emblemática vitória ali, a queda dos muros de Jericó, porque eles não lutaram ali naquela batalha. Deus lutou por eles em todo o tempo, e tudo que eles precisavam fazer seria obedecer. Então, Deus, ele preparou o povo em obediência, porque é um povo que não tinha poder bélico, não era preparado para a guerra, eles não tinham armamento. Então, como que eles iriam vencer? Então, eles tiveram que vencer na estratégia da vontade de Deus e no poder de Deus. A estratégia de Deus, não era vencer pela força do braço ou pela força da guerra, mas Deus travou ali uma guerra psicológica do medo para os moradores daquela cidade. Então, quando ele organiza que o povo deveria rodear ali a cidade por 7 dias, né? Então, eles rodearam a cidade por 7 dias, em silêncio, sem falar uma única palavra. E ali, todos os dias de manhã, eles acordavam cedo, se colocavam em volta da cidade, davam uma volta em volta da cidade, completamente em silêncio. No outro dia de novo, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo. Isso foi infundindo um medo, um terror. Eles ficaram completamente apavorados. E aí, a cada volta que eles davam, eles tocavam a trombeta. E assim, no 7º dia, eles se colocaram lá, deram 7 voltas em volta da cidade, em silêncio. E aí eles saem e eles começam a gritar. Isso gera no coração do povo da cidade um pavor tão grande que eles se deixam matar. Porque a hora que eles ouvem os gritos, eles ouvem os vasos se quebrando, e aí os muros eles caem, o povo tá tão apavorado que eles simplesmente se deixam matar. O povo de Israel, ele precisava, ali da onde ele estivesse, ele precisava entrar na cidade em linha reta e matar a todos que estavam ali. Porque na verdade o povo não lutou. O povo estava com tanto medo, eles estavam paralisados de medo que eles se deixaram matar. Então, o povo, eles não precisam brigar, lutar com guerreiros. Então, eles entraram na terra e mataram tudo, na cidade, e mataram tudo e a todos. E ali Deus fala que eles deveriam destruir a cidade, e nunca mais aquela cidade deveria ser construída, ser reconstruída. Existia uma maldição, né, para quem quisesse reconstruir a cidade de Jericó. E por que é que Deus odiava tanto aquele lugar, aquela região, a ponto de lançar uma maldição? Nós não sabemos. A Bíblia não nos fala. Porque é que Deus tinha uma aversão, tanto que a maldição era: quem quisesse reconstruir a cidade de Jericó, lançariam os fundamentos da cidade sob a morte do seu primogênito e colocariam as portas da cidade sob a morte do seu mais novo. Então, todos que quisessem reconstruir a cidade perderiam todos os filhos. Deus mataria todos os filhos deles. Então Deus não queria que essa cidade ela fosse reconstruída. Mas agora por quê? A Bíblia não fala.
A Bíblia não explica por que é que Deus toma essa decisão. Simplesmente era a vontade de Deus que essa cidade não fosse reconstruída. Então, depois dessa vitória surpreendente, o próximo desafio era uma cidade bem menor, a cidade de Ai, né? Então, Josué, ele manda alguns espias lá para espiar a terra, e os espias, eles percebem que aquela cidade era uma cidadezinha pequena, né? E eles ainda inebriados ali pela vitória de Jericó. Então, os espias, eles aconselham Josué a não enviar todo o povo. A gente venceu ali facinho, ali a cidade de Jericó. Então, essa cidade ela é bem menor. O pessoal não tem tanto armamento assim. Então, não cansa todo o povo. Os espias aconselham a Josué a não cansar todo o povo, a enviar somente alguns, e ali a vitória seria fácil. Mas acontece que Josué não consulta a Deus. Deus falou assim, que na cidade de Jericó era para eles destruírem tudo, não era para pegar nada, não era para ficar com nada. Era simplesmente para destruir a cidade de Jericó e sair de lá. Aí então, Acã olha uma capa e alguns utensílios ali do templo, ele fala, ai que bonito, não posso jogar fora. E ele leva, e ele esconde debaixo da sua tenda. E ali então a ira do Senhor se acende contra o povo de Israel, e eles perdem a batalha ali de Ai. Porque se Josué tivesse conversado com Deus antes de seguir em batalha, Deus talvez tivesse revelado alguma coisa com eles antes dele seguir em batalha. Mas acontece que ele ouviu a voz dos espias. E nessa, então eles vão para a batalha, Acã está em pecado, e acaba que eles perdem essa primeira batalha. Então depois que Acã, ele é morto, apedrejado, né, seguindo ali o conselho de Deus, eles voltam então, já agora com o coração mais obediente, então eles ouvem a orientação de Deus, e ali então eles vão para a batalha contra a cidade de Ai. Mas o melhor ainda estava por vir. Olha só como que Deus, ele é um estrategista de renome, né? Deus então, ele se utiliza do fracasso que eles tiveram ali, daquele primeiro fracasso em que eles entram para guerrear e começam a perder, eles fogem. Então Deus organiza uma estratégia. Como que seria essa estratégia ali na cidade de Ai? Então, um povo iria na defensiva, atacar pela frente. Outro povo sairia mais cedo do arraial, iria para de trás da cidade. E ali então, aquele primeiro grupo que ia para a defensiva frontal ali na frente da cidade, então num determinado momento da batalha, eles sairiam correndo. O povo de Ai pensava, eles estão fugindo como antes, então vamos perseguir eles, e aí então a gente vai e consome com todos eles de uma vez. Então eles abandonam todos os guerreiros da cidade, os homens fortes abandonam a cidade e vão atrás desse primeiro povo, desse primeiro grupo que atacou a cidade de frente. Então aquele povo que estava postado atrás da cidade de Ai, então eles entram e eles colocam fogo na cidade. Então, quando os guerreiros de Ai, eles olham para trás e veem fogo, veem a fumaça, aquilo desestabiliza o coração deles. Porque lá estavam a casa, a família, os filhos, as mulheres, estava tudo lá, os bens. Então isso desestabiliza, porque eles não teriam condições de ir lá defender a casa deles. Então eles também se deixam matar. E mais uma vez o povo de Deus não precisou usar da sua habilidade que eles não tinham para a guerra. Porque diante do medo, diante dessa desestabilização emocional, foi muito fácil de consumar essa batalha. Então, ali na cidade de Ai, o povo então pode pegar ali os despojos, pegar as melhores coisas. Então, eles levam para o arraial aquilo que eles precisam, aquilo que eles gostam da cidade, que eles veem de valor, né? Então, ao ouvir tudo isso, os moradores ali de Gibeão, que era uma cidade próxima
ali de Jericó, de Ai e tudo mais. Então, os líderes da cidade de Gibeão ficam com medo. Meu Deus, a gente não vai conseguir lidar contra esse povo, lutar contra esse povo, porque eles, sem estratégia nenhuma, eles estão fazendo milagres, vencendo batalhas improváveis. Com isso, os habitantes, os líderes da cidade de Gibeão, os gibeonitas, eles elaboram uma estratégia de uma aliança com o povo de Israel, com o povo hebreu, o povo de Deus. Então, eles vestem umas roupas muito velhas, muito surradas, colocam uns pães bolorentos na cidade, na bolsa deles. Então, eles colocam umas sandálias muito surradas e eles chegam para Josué, diante de Josué, e falam assim: nós viemos de muito, muito longe. Veja só, como que a gente veio de uma cidade longe. Quando saímos de casa, a nossa roupa era nova. E olha como que ela está desgastada. A nossa sandália era nova. E agora ela está toda arrebentada. Olha só os pães, que quando saímos de casa, eles saíram do forno. Agora eles estão aqui todos embolorentos, tão velhos, porque a gente andou muito, muito para chegar até aqui. Então nós ouvimos da sua fama e queremos fazer uma aliança com vocês. E aí Josué fala assim: mas você tem certeza que vocês não moram aqui na região, que vocês não são da região, porque essa região aqui a gente vai conquistar. Essa região a gente vai destruir todo mundo. Vocês têm certeza que vocês não são daqui? Eu falo: com certeza, nós somos de uma cidade muito longe, a gente não faz parte, o nosso território não faz parte da promessa que Deus fez a vocês. Então, beleza, eles fazem aliança de que eles não iriam destruir os gibeonitas, mas também Josué não consulta a Deus para fazer essa aliança. E aí o que acontece? 3 dias depois, eles percorrendo a terra, chegam lá na cidade de Gibeão. E lá eles encontram esses líderes. E aí Josué fala: por que vocês fizeram isso? Por que vocês enganaram a gente? Vocês não sabiam que a gente tem que conquistar toda essa região aqui, que é promessa de Deus e a gente vai lutar? Deus fala assim: é que nós tivemos medo. E nós sabíamos que não teríamos condições de vencê-los. Então a gente decidiu fazer essa aliança. Agora vocês façam o que vocês bem entenderem com a gente. E aí Josué fala assim: mediante a nossa palavra dada, vocês não serão destruídos, mas vocês serão nossos escravos, né? Tiradores de água, rachadores de lenha. E para eles está ótimo, porque eles preferiam ser um escravo vivo do que um homem livre e morto. Só que as outras cidades, ao ouvirem isso, dessa aliança, eles ficam completamente irados contra os gibeonitas. Então ali a cidade de Jerus, né? Então algumas outras cidades ali em volta, eles ficam muito irados, então eles intencionam uma guerra contra os gibeonitas. Aí os gibeonitas, morrendo de medo, chega para Josué e fala assim: olha, o povo da terra tá com raiva de mim e tá querendo armar uma guerra contra mim. Por favor, me ajuda. Eu confesso que quando eu li isso aqui, uma das primeiras vezes que eu li, eu pensei: bem feito para esse povo. Deixa eles se destruírem, deixa ele morrer. Só que Josué vai fazer o quê? Coração bom de Josué fala assim: não, tudo bem. Nós vamos tomar a guerra por vocês e nós vamos guerrear. E nessa guerra, que no meu coração parecia completamente desnecessária, é quando acontece o maior evento aqui da história de Josué, que é quando o sol ele para. O sol não se põe durante todo o período que Josué precisava para vencer aquela batalha. Então, que aquela batalha ela precisaria ser vencida naquele dia, porque no dia seguinte o povo da terra era melhor preparado. Eles tinham armamentos, eles tinham provisões, né, tinham carros, tinham outros soldados que eles poderiam arregimentar. Josué não tinha nada disso. Josué precisava desse elemento surpresa do ataque.
E ele precisava vencer aquela batalha naquele dia, porque no dia seguinte eles iriam perder, porque eles não tinham armamento e não tinham treinamento. Então, ele ora e ele pede para Deus, para que Deus pare o sol. E Deus para, até que Josué pudesse vencer essa batalha. Então, aqui, né, então Josué, ele vence nesse dia os reis de Jerusalém, Hebron, Jermute, Laquis e Eglon. São vários reinos, cidades grandes, cidades fortes. Então, que Josué consegue vencer essa batalha naquele dia. Depois dessa batalha ali do sol, né, desse vento, tudo mais, o povo então ele entende as vantagens de temer ao Senhor. E eles compreendem a vantagem da santidade, de fazer a vontade de Deus. Então, depois disso, o povo só avançou. Conquista após conquista, batalha após batalha, uma atrás da outra, até o dia em que Josué envelhece. Então, eles foram ali numa ascendente muito grande e eles conquistaram muito da terra, muito território, né? Então, Deus conversa com Josué, porque Josué já estava velho, Josué não iria mais conseguir liderar outras batalhas e não havia um outro líder que pudesse levar o povo adiante, um líder forte, que pudesse liderar o povo segundo a vontade de Deus, com essa seriedade que havia no coração de Moisés, de Josué. Então, o povo, não havia outro líder nesse mesmo calibre de Josué. Então, Deus chama Josué para conversar. Então, lá na cidade de Siló, Josué se reúne com o povo. Então, eles decidem fazer um mapeamento da terra que já havia sido conquistada. Então, ele reúne o povo ali, os líderes de cada tribo, e faz, então, manda ali um geógrafo, alguém que vá fazer o mapeamento dessa terra, e aí ele coloca ali no mapa, e ali diante do mapa ele distribui as terras ali para as tribos de Israel, segundo a sua propriedade. Nem todas as tribos de Israel conseguiram uma terra verdadeiramente totalmente conquistada, porque Deus ainda não havia retirado todo o povo ali daquela região. Então, mas já estava na hora de Josué passar o bastão dessa liderança para os líderes de cada tribo. Então, não haveria mais uma batalha, uma guerra em que todo o povo de Israel estaria envolvido. Mas assim, cada tribo recebendo a sua herança, eles teriam agora a responsabilidade de terminar a conquista ali do seu território, do seu quinhão. Então, cada tribo deveria agora lutar a sua própria batalha pela conquista da sua terra, daquilo que caiu por herança à sua tribo, né? Então, Josué fez a partilha e somente a tribo de Levi não teve uma herança, porque os levitas eles não tinham herança, então toda a provisão dos levitas seria uma parte ali, né, do que seria entregue a Deus no meio dessa partilha da terra. Caleb, então, já um senhorzinho bem idoso, ele chega para Josué cheio de coragem, fé, esperança e vigor ainda, né? E para pedir o pedaço da terra que Deus havia prometido a ele, que era lá no Monte Hebron. Que quando ele foi lá atrás, quando Caleb foi espiar a terra, então ele viu essa terra, ele viu esse Monte Hebron e ele se apaixonou e aquilo ficou no coração dele e ele pediu para Moisés. E aí Moisés, mediante a palavra de Deus, prometeu aquela terra ali para ele. Você veja que Caleb era um homem diferenciado, porque ele não teve medo de que a terra que ele escolheu era terra de gigantes, era terra muito mais difícil de ser conquistada, terra verdadeiramente grande, de homens grandes, cidade forte, fortalecida, mas ele acreditou que Deus daria aquela terra fortificada para ele. Então,
ele vai atrás de Josué aos 85 anos, 45 anos depois dele ter espiado a terra. Ele chega para Josué e fala: eu ainda sou forte como naquele dia, como há 45 anos atrás. Eu iria conquistar e ainda hoje eu vou conquistar. E Josué fala: vai na paz, que Deus te abençoe. E ele consegue. E aquela terra fica para ele até muito tempo depois de sua morte. Então fica para a herança e descendência dele, porque ele acreditou que Deus poderia dar, Deus poderia fazer o impossível e dar a ele a conquista que ele tanto desejava e que ardia no coração dele. Porque ele, quando ele olhou, ele quis e ele confiou e ele acreditou que Deus poderia dar e Deus deu. Não duvide daquilo que Deus te prometeu. Se o teu coração arde, se o teu coração clama, prossiga, persista, porque Deus vai te dar. Né? Então, feita a partilha, foram as tribos para possuir a sua herança, né? Lavrar a terra, travar suas batalhas, terminar de conquistar e ali construir casas e tentar, né, fazer a vida acontecer na terra prometida. Então eles precisavam finalizar essa conquista da sua herança, né? Mas nem todos ali estavam verdadeiramente dispostos a lutar por aquilo que Deus havia prometido para ele. Os efraimitas, eles não gostaram muito da ideia de terem que conquistar sozinhos a terra da sua possessão e reclamam com Josué de que o espaço conquistado era pequeno demais e que então eles deveriam, né, que Josué deveria dar uma porção maior da terra para eles, porque eles eram um povo muito numeroso. É quando Josué dá um passa fora neles e fala assim: se vocês são grandes e numerosos, então vai lá e conquista. Né? Fala assim: ah, mas o povo de lá, eles têm carros, eles são maiores, mas vocês não são um povo numeroso? Vai lá e conquista. Cada um recebeu a sua porção e ainda precisava de ser conquistada. Então, por que é que vocês estão reclamando de ter que continuar a conquista da terra que Deus prometeu a vocês? Eles queriam continuar ganhando de graça, eles queriam continuar tendo outras pessoas lutando pelo que é deles. Eles só chegavam ali na hora do despojo, chegava ali na hora do bem bom, na hora da festa da conquista, mas a luta em si eles não queriam assumir. E esse estado de espírito dos efraimitas, em que eles queriam sempre ter alguém lutando as batalhas deles, alguém conquistando a terra para eles, alguém lavrando a terra deles, esse espírito continuou no coração deles, permaneceu no coração deles lá na frente durante muito tempo depois. Então eles tiveram também dificuldade de expulsar o povo da terra. Eles preferiram fazê-los escravos do que expulsar e ter que trabalhar e ter que lavrar a terra, porque eles não queriam trabalhar e ter que lutar pela vontade de Deus e fazer a vida acontecer ali naquele lugar. Com isso, terminada a partilha da terra, terminadas as discussões, terminado tudo isso, Josué dá algumas orientações e ali ele institui as cidades refúgios ali também, ele renova a aliança com o povo. Então aqui o que acontece? Josué estava vendo a inclinação do povo para o pecado, o quanto que eles também, durante as conquistas, eles trouxeram dos outros povos alguns deuses do lar, algumas imagens, algumas esculturas, algumas coisas que não deveriam ter trazido, porque era um memorial da religião de outros povos, então que Deus abominava. Então aqui Josué fala assim: vocês não vão conseguir servir ao Senhor, porque vocês não querem obedecer. E aí eles falam assim: não, nós queremos servir ao Senhor. Aí Josué fala assim: olha, vocês agora são testemunha contra vocês mesmos. Vocês poderiam simplesmente agora decidir ir embora. A gente não quer servir a Deus, mas eles decidem ali se comprometer com Deus. E aí Josué fala assim: vocês tenham cuidado, porque senão Deus vai vir e vai destruir vocês, vai fazer mal depois de tê-los feito bem.
Você acha que Deus, só porque ele fez bem para vocês hoje, ele não vai fazer mal amanhã, mediante a sua desobediência? Vocês estão errados. Com a morte de Josué, então inicia-se um novo período na história ali do povo de Israel, o período dos juízes, que é o tempo em que o povo já está estabelecido na terra. Ainda eles não conquistaram toda a terra, ainda não expulsaram todos os povos, mas eles já estão em posse da sua herança. E agora eles precisam viver a vida diante da promessa de Deus já cumprida. E como que seria agora a vida na presença de Deus, na terra prometida por Deus, agora já como um povo estabelecido, o povo de Israel, né, com ali que eles já tinham agora uma cultura própria, eles tinham uma religião própria, eles tinham um Deus próprio, eles tinham leis jurídicas, né, que regiam o povo, que eram específico para eles, dado por Deus. Eles tinham um Deus que os governava. E agora, como que essa vida ela é construída efetivamente? Porque até então tudo que eles tinham eram promessas de que iria acontecer. A partir da morte de Josué, as coisas verdadeiramente começam a acontecer. E aí eles precisam ser firmes diante daquilo que eles haviam prometido a Deus, na presença de Josué, aquilo que Deus pedia deles, eles precisavam ser fiéis àquilo que Deus pedia deles através das leis e de todo o estatuto entregue a Moisés, e eles precisariam agora cumprir tudo aquilo que eles mesmos haviam prometido a Deus diante da promessa cumprida do Senhor. Então, esse é um momento de transição muito importante na vida do povo e o que eles fazem com a promessa que eles haviam conquistado. Essa é a parte mais difícil das nossas vidas. É quando efetivamente Deus cumpre aquilo que Ele nos prometeu. Nós nos comprometemos com Deus e agora precisamos viver esse compromisso. E é aí que começam os verdadeiros problemas do povo de Israel. E então, este foi mais um vídeo. Eu espero que tenham gostado, espero que tenha ficado muito claro. Agora, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de fazer isso. Vai lá, se inscreva, acione o sininho, compartilhe esse vídeo, dê suas dicas, sua sugestão. Se ficou alguma dúvida, então vai lá, pergunta, comenta, e que Deus nos abençoe e que a gente consiga verdadeiramente caminhar nesse sentido, diante da promessa de Deus, aquilo que Deus tem prometido para a nossa vida individual e coletivamente ainda nos dias de hoje, e que possamos aprender com esse povo, aprender como que funciona a promessa, cumprimento e a nossa responsabilidade diante daquilo que Deus nos prometeu e diante das promessas cumpridas de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.